Minha pergunta, na verdade, ela é uma pergunta dupla, porque são vários fatores que a gente viu e a gente se acompanhou agora com a Vitória. Me chama a atenção o fato de que a personalidade dominante era o mais jovem, que foi inclusive o mais jovem quem atirou no outro, que provavelmente pode não ter tido a coragem de se matar ou não cumprir o acordo e etc. Eu queria entender se a gente pode classificar, por exemplo, o mais jovem, o dominante, o líder, como psicopata, e se teria como os pais identificarem sinais de qualquer adolescente problemático que pudesse planejar um ataque como esse. Porque eu imagino que esse tipo de história bata muito fundo no peito de pais que veem filhos jogando videogame, ou fazendo arminha com a mão, ou tendo comportamentos um pouco mais estressados e à flor da pele. Como um pai pode se dar conta de que seu filho talvez tenha uma personalidade parecida com a do Guilherme ou esteja planejando algo assim? Bom, eu posso te dizer o seguinte, eu participei de um simpósio na Holanda, onde se discutia o seguinte: se arminhas de brinquedo para criança teriam efeito de estimular a agressividade ou exatamente o contrário, se seriam instrumentos através do qual a criança colocava para fora de maneira catártica a sua agressividade. Eu particularmente tenho a tendência de sentir mais dessa forma, sabe? Quanto à sua pergunta relacionada com a questão da percepção dos pais, né? Da percepção, frente a uma situação como se o filho é eventualmente um psicopata, é outra zona ambígua, viu? É outra zona. Eu perguntaria para você, para o ouvinte, existe um assassino que de alguma maneira não seja um psicopata? É óbvio que o sujeito equilibrado... Né? Como? Para cruzar essa linha? Para cruzar essa linha, exatamente. Tem alguma coisa. Mas o assassinato ele não precede o planejamento, doutor, ou não? Nesse caso, aconteceu o que a gente chama de pré-intencionalidade. Porque foi extremamente desenhado. Esse jogo todo, a gente percebe, inclusive, dá a impressão quase de um bailado, de um balé. A maneira, eu fiquei muito impressionado. A sensação que passa é que eles são uma espécie de ninjas, lutadores de arte marcial. Sim. É impressionante como eles são competentes na arte de matar, e matar com crueldade. Tudo isso tem um significado, e a sua pergunta é ótima. Como é que o sujeito cruza? Quando ele cruza, a gente pode tentar, principalmente advogado de defesa, faz muito isso. É um psicopata, que é uma maneira de fugir à responsabilidade. Sim. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Assassino é assassino. Deixa eu pedir licença aqui ao doutor Jacó, aos meus amigos de bancada, para comentar sobre o Twitter do presidente da República, Jair Bolsonaro. Por volta das 4 horas da tarde de ontem, ele se manifestou no Twitter dizendo o seguinte, abrindo aspas aí. Presto minhas condolências aos familiares das vítimas do desumano atentado ocorrido hoje na escola Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus conforte o coração de todos, fecha aspas. Aí a gente vai a Brasília conversar com o Zé Maria Trindade. Depois disso, Zé, teve aí mais alguma manifestação do presidente ou alguma manifestação oficial do Palácio do Planalto? Que tipo de discussão essa tragédia levantou aí pelos corredores de Brasília? Bom dia, Zé. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos, bom dia, doutor Jacó. Olha, Edgar, a ideia geral do que eu pude ouvir ontem, pois não? Está ouvindo? Agora foi. Está ouvindo? Tá. Agora sim. Vamos lá. Então, bom dia, Edgar, bom dia, doutor Jacó, bom dia a todos. Olha, Edgar, a média do que eu pude sentir ontem aqui em Brasília é de que todos estavam assim nessa linha do doutor Jacó, tentando entender exatamente o que aconteceu. O líder do PSL no Senado, o senador Major Olímpio, disse que se sente derrotado como parlamentar e como policial, né, diante de um fato desse. E eu peguei exatamente essa declaração para dizer que essa é a média do pensamento. Todos aqui se perguntam o que a política pode fazer, o que o Estado pode fazer para evitar ações como esta e não só lamentar. Uma lista imensa de autoridades aqui lamentando, como o presidente do Supremo, Dias Toffoli, em nome da Corte, além desse Twitter do presidente Jair Bolsonaro, o porta-voz da presidência, ou seja, em nome da presidência da República, num tom mais formal, né,
lamentou o ocorrido e veio logo na defesa dizendo que isso não tem nada a ver com a posse de armas ou liberação do uso de armas. Isso, segundo o Palácio do Planalto, na visão oficial, é uma coisa separada. E o Flávio Bolsonaro, senador filho do presidente, né, que também é do PSL, chega a dizer que é mais um crime cometido por menores, uma referência aí ao garoto de 17 anos que fez essa matança inexplicável. E o ministro Sérgio Moro disse que o que pode fazer é lamentar. Mas olha, além dessas repercussões óbvias, a abertura lógica e evidente, né, do debate sobre o porte e a posse de armas, né, esse tipo de debate é aberto. Até nos Estados Unidos, que tradicionalmente, culturalmente, convive com armas. Alguns estados exigem, inclusive, que você porte armas de uma maneira visível, né? Sim. Então, lá, quando acontece esse tipo, há abertura desse debate. Aqui também houve a abertura do debate. Agora, de tudo que eu ouvi aqui, o mais sensato foi monitorar, criar no Estado um aparelho para seguir esse tipo de atividade e interceptar antes que seja executada. Edgar, isso já é possível, já existem tecnologias que podem identificar uma possível ação desse tipo e interceptar antes, e nos Estados Unidos isso já está sendo acompanhado. Ô Zé, você falou das frases, a gente está falando sobre a manifestação oficial do presidente do Palácio do Planalto. O Rodrigo Maia usou entre o seu depoimento, usou uma expressão seguinte: essas coisas não aconteciam no Brasil. A gente vem observando um aumento de ações como essa. Citamos ontem, quando tivemos contato com essa terrível notícia de Suzano, a escola de Goiânia, também a escola em Realengo, no Rio de Janeiro, aquele atirador também em Campinas, na Catedral Metropolitana de Campinas. Quer dizer, são coisas que vão se sucedendo dentro da nossa cultura, de um povo sempre sorridente, um povo de bem com a vida, apesar de todas as adversidades do brasileiro, sempre foi um povo, digamos, da paz, né? E o ministro Dias Toffoli também disse que violência como essa não faz parte da nossa cultura. São pensamentos que de um lado você vê, né? Nessa fala do Rodrigo Maia e do Dias Toffoli, esse tipo de abordagem em frente a um tema relacionado à violência urbana. Do outro lado tem a trupe governamental, enfim, o próprio presidente da República, com suas políticas, com seus pensamentos, de como conduzir essa questão, botando na mão do cidadão um poder que deveria ser, aí eu falando, do Estado, implementado, aprimorado, né? Desarmando, na verdade, o bandido e não armando o chamado cidadão de bem. Como esse embate de ideias nesse momento crucial, porque como você disse, é inevitável falar desses temas, da flexibilização da posse, do implemento do porte, como esse embate vem se dando aí nos corredores, porque me parece que são coisas que vão ser jogadas depois dessa tragédia para uma discussão mais adiante. Olha, além desses nomes aí que você citou, do presidente Dias Toffoli, do presidente da Câmara, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ele foi muito claro, isso não era coisa de Brasil, né? A gente ouvia de longe dizer que um louco entrou numa escola nos Estados Unidos e tal, e disparou, e de repente até o vice-presidente citou o caso de Realengo e outros casos aqui no Brasil, e a impressão é que o Brasil atravessou a ponte. É um custo muito alto conviver com essa possibilidade. Quem visita os Estados Unidos sabe exatamente como além de caro economicamente, é penoso, porque você abre mão de sua individualidade nas investigações e também até de liberdade, quando se fala em ações desse tipo, né? Uma escola pública ser guardada como se fosse um quartel, né? Como se fosse um paiol. E a indicação é de que isso pode vir a acontecer no Brasil. Esse debate aconteceu de tal forma que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, além desta fala que você disse aí, né, ele foi muito claro: não vai me dizer que se os professores estivessem armados, teriam evitado essa tragédia. E mais do que isso, ele reuniu os líderes e definiu a lista de prioridades e descartou as chamadas pautas de costume,
e aí excluiu a possibilidade de analisar essa história de porte de armas, excluiu aborto e outros assuntos polêmicos, como escolas sem partido e tal, mas excluiu essa possibilidade de avaliar o porte de armas. Então, há sim uma reação além das palavras aqui no mundo político. Eu não sei se você concorda, mas essa tendência de encarar... Quem sou eu para discordar do senhor, professor? Mas olha, se você não discordar, a gente fica alienado, porque discordar passou a ser uma norma básica na relação, infelizmente, em termos de sociedade brasileira, não é? E eu acho que isto nos sinaliza uma das questões fundamentais que precisam ser discutidas. Primeiro, a complexidade de uma sociedade que se prepara para um país potência no século XXI. Eu acredito que nós estamos numa situação, nós estamos partejando um outro Brasil. Partejando um outro Brasil. A minha dúvida é, nós vamos partejar um bebê saudável ou um monstro? Um bebê saudável ou um monstro? E isso depende da gente. Não adianta nós imaginarmos que a culpa ou a responsabilidade é do prefeito, é do governador, é de uma entidade fantasma, sei lá, existente nos Estados Unidos. Não, não. É de cada um de nós. Mas principalmente, eu sei que eu estou sendo antipático dizendo isso, mas principalmente dos assassinos. Nós temos que evitar, na minha opinião, uma política que eu acredito que é uma política simpática, extremamente simpática, a política da complacência e da tolerância exagerada. Todos nós conhecemos aquela estratégia de Nova York, tolerância zero. Sim. Do Giuliani, né? Exatamente. E a tolerância zero não significa, na minha opinião, transformar a sociedade numa sociedade dura. Significa transformar numa sociedade civilizada. Eu percebi nas últimas semanas, eu tenho certeza que vocês também, nas discussões políticas e ideológicas, principalmente através da internet, o sujeito usando palavrão para se relacionar com todo mundo, absolutamente todo mundo. Sim. Você usou uma expressão que me agrada muito. Passar da linha. Aparentemente é uma questão menor. A questão da microviolência. Não tem importância. Sim. É uma coisa meio de autenticidade. É muito bom usar palavrão, não tem importância nenhuma. Tem importância sim. Tem importância sim. O crime e o homicídio começa quando o sujeito tem bom usar palavrão, não tem importância nenhuma. Tem importância sim. Microviolência. Aparentemente é uma questão menor. A questão da microviolência. Não tem importância. Sim. É uma coisa meio de autenticidade. É muito bom usar palavrão, não tem importância nenhuma. Tem importância sim. Tem importância sim. O crime e o homicídio começa quando o sujeito empurra o outro no elevador. O crime começa quando no trânsito o sujeito joga o automóvel sem razão nenhuma em cima do seu carro. Sim. É o chamado Zeitgeist, o espírito do tempo. Alguém, você me disse, eu acho que foi o Rodrigo Maia, e também o general Mourão, que isto não é da cultura do Brasil. Não é mesmo. Sim. Ô Zé, vamos lá, a gente está em Brasília, para usar a expressão aqui do Dr. Jacó, nós estamos aí contabilizando mais bebês saudáveis ou mais monstros, Zé? Boa, posso aproveitar e me dar uma pergunta, Zé, para você? Como é que em Brasília está o clima de julgamento dos políticos que tomaram proveito dessa tragédia ontem? Porque ontem se falou muito, tanto de um lado quanto do outro, que vários políticos estavam tentando tirar alguma vantagem, seja